Boa noite a todos que nos ouvem na gravação também. É um prazer trazer a palavra de Deus mais uma vez. Não temos que ficar preocupados com o número de pessoas, que estão presentes. Nós temos que estar prontos para falar com a multidão, pregar o Evangelho e também falar com os irmãos mais próximos. Então vamos fazer um estudo, um diálogo bem próximo entre você e eu, que está aqui nessa noite. Vamos falar da palavra de Deus para edificação nossa, para crescimento. É uma palavra para os irmãos da igreja, para mim também, para exortação. Todo mundo aqui acho que já ouviu essa frase: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Antigamente era muito usado em quadrinhos na parede de algumas casas. Também encontrávamos essa frase na traseira de alguns caminhões. Sempre tem algumas frases nos caminhões que eles colocam. Então a gente lia muito sobre isso: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Só que não é só uma frase, essa palavra. Essa frase, ela é um versículo bíblico. Esse versículo é uma declaração de propósito. Foi dito por Josué, servo de Deus, num momento muito propício, no momento em que ele estava liderando o povo de Israel. E vamos abrir, irmãos, nesse versículo que estou falando, em Josué capítulo 24, versículo 15. Josué capítulo 24, versículo 15. Vamos manter aberto nesse capítulo 24, depois vamos ler melhor uma boa parte desse capítulo. Josué capítulo 24, versículo 15. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. O título da mensagem de hoje à noite. Vamos à leitura. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quem disse essa frase foi Josué, guiando o seu povo, depois de uma grande caminhada, grande perseguição. E o líder às vezes precisa ser duro mesmo no falar com o seu povo, quem está na liderança, até mesmo o chefe da família também tem que dar uma chacoalhada na mente da pessoa. Às vezes vai passando um tempo e as pessoas costumam entrar em certas atitudes que vai desagradando a igreja, desagradando sua nação, desagradando também a família, vai entrando costumes. Então o líder às vezes tem que dar uma de duro mesmo, como Josué fez, para escolher. Aí está o livre-arbítrio, O povo tem o direito a escolhas, a quem vai servir. Nós somos crentes, convertidos, cremos em Deus, nosso Deus Todo-Poderoso, mas temos que tomar cuidado em não estarmos seguindo outros deuses, fazendo para nossas vidas algum objeto, até mesmo um filho, uma filha, uma esposa. Tem pessoas que comentam que se eu perder a minha esposa, a minha vida acabou, eu não vejo mais sentido nisso. Ou até mesmo uma mulher citando assim sobre um filho. Então há momentos na vida, irmãos, que vamos fazendo deuses para a nossa vida, esses deuses com D minúsculo, podendo ser algumas coisas mesmo. E o povo de Israel, ao determinado tempo, ao passar dos anos, eles foram adquirindo alguns costumes e se apegando a alguns costumes de deuses do povo que eles vivenciam. Eu gostaria de ler agora, irmãos, desde o versículo 1, para entendermos melhor a situação que o povo de Israel estava passando. As 12 tribos todas unidas, é uma multidão muito grande. Josué capítulo 24, versículo 1, eu vou ler até o versículo 15. Preste muita atenção, que é um resumo muito importante e contém muita sabedoria aqui dos antepassados deles, desde lá de Abraão. Então preste muita atenção na leitura. Versículo 1. Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel e os seus cabeças e os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus.
Olha só, parece uma convocação solene. Em Josué convocando o povo para entregar um recado de Deus para o povo. Todas as tribos ali reunidas. E chamaram também os poderosos daquela região, daquela comunidade, né? Parece uma reunião solene mesmo para entregar um recado. Então vamos ver que recado é esse que vem da boca de Deus, dita por Josué, que comunicou. Versículo 2. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel: além do rio habitaram antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Olha que Deus já está informando para o povo. Eu, porém, tomei o vosso pai Abraão, da além do rio, eu fiz andar por toda a terra de Canaã, também multipliquei a sua descendência e dele a Isaque. Isaque é o filho da promessa, foi um presente de Deus, uma bênção de Deus na vida de Abraão. A sua esposa era estéril. Então olha que Deus está preparando para o seu povo a terra prometida, a promessa para Abraão, e vamos seguir para ver o que Deus fez mais para o seu povo. E a Isaque dei Jacó e Esaú, e a Esaú dei a montanha de Seir para possuir. Porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Jacó é o pai das 12 tribos, ele foi obrigado a ir para o Egito ao decorrer do tempo, mas tudo no propósito de Deus, porque os seus filhos venderam o irmão José como escravo, e José foi parar no Egito. Versículo 5. Então enviei Moisés e Arão e feri ao Egito. É Deus falando o recado através de Josué, irmãos. E feri ao Egito como fiz no meio deles, e depois vos tirei de lá. Tirou da escravidão, daquela tortura que estavam passando. E tirando eu a vossos pais do Egito, viestes ao mar, e os egípcios perseguiram a vossos pais com carros e com cavaleiros, até o mar vermelho. E clamaram ao Senhor que pôs uma escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles, e os cobriu. E os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Depois habitaste no deserto muitos dias. Deus livrou mais uma vez o seu povo da escravidão do Egito, fazendo maravilhas, fazendo aqueles milagres que ninguém faz. Nenhum feiticeiro fazia, nenhum mago, Deus fez através de Moisés. Continuando o que Deus fez. Então eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam além do Jordão, os que pelejaram contra vós. Olha, pelejaram contra o povo de Israel, esse povo dos amorreus. E também tinha o deus pagãos deles. Vós contra vós. Porém, os entreguei nas vossas mãos e possuístes a sua terra, e os destruí de diante de vós. Deus entregou esse povo mau, esse povo que não era dele, entregou na mão do povo dele, o povo de Israel, para o povo de Israel vencer mais uma batalha. Olha Deus cuidando do seu povo mais uma vez. Levantou-se também Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel, e mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. O que Deus fez? Porém eu não quis ouvir a Balaão, pelo que ele vos abençoou grandemente, e eu vos livrei da sua mão. E, passando vós o Jordão, e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, os amorreus e os perizeus, e os cananeus, e os heteus, e os girgazeus, e os heveus, e os jebuseus, porém os entreguei nas vossas mãos mais uma vez. Então Deus tinha um propósito muito grande para o povo de Israel. É uma nação que Deus escolheu para trabalhar. Hoje Deus trabalha com a igreja. Versículo 12. E enviei vespões adiante de vós, que os expulsaram de diante de vós, como a ambos os reis dos amorreus, não com a tua espada nem com o teu arco. Versículo 13, o que Deus fez? E eu vos dei a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas, e comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Deus deu essa maravilha para o seu povo comer, mesmo sem ter plantado essa terra, sem ter trabalhado nela. Agora Josué vai falar. Josué vai dar o alerta para o seu povo para tomar uma atitude. Por quê? Prestar atenção que aquelas perseguições, aqueles dias maus passaram. Assim como a pandemia passou, a vida continua, o pessoal está trabalhando, está correndo atrás de dinheiro, está sustentando a sua família, está estudando, está namorando, estamos levando a vida.
E teve momentos que nós falávamos, como que vai ficar? Será que a igreja vai abrir novamente para cultos presenciais? Será que vamos ter promoção no serviço? Como que vai ficar a vida? A vida, irmãos, ela tem a parte ruim e tem os dias bons também, que está numa passagem na Bíblia falando sobre isso. Então, o que Josué vai dar o recado para o seu povo? Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito. Joga fora esses deuses, essas imagens, que não servem para nada. Toma uma atitude e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Chega um momento na vida que você prega para a sua família, você prega para os seus amigos, e a pessoa não quer saber de nada. E pelo contrário, a pessoa às vezes prefere até atrapalhar a sua vida espiritual, com algumas atitudes, alguns comentários, mas nós amamos essas pessoas. Mas chega um momento que você tem que chegar e falar assim, olha, cuida da sua vida, se quiser servir a Deus, você serve, se você se arrepender, a palavra foi dita, porque eu vou servir ao Senhor. Entendeu? Josué tomou essa atitude. Vocês têm que escolher, ou vai servir a Deus Todo-Poderoso. Agora, se vos parece mal servir ao Deus Todo-Poderoso que criou tudo, o Deus que livrou seu pai da morte, da escravidão, vocês esqueceram disso? Tem um versículo que fala, irmãos, que a multidão do povo de Israel, que foram caminhando pelo deserto, saíram, era mais ou menos umas 2 milhões de pessoas, mais ou menos isso. Então era uma multidão muito grande, que Moisés teve que liderar, depois Josué liderou também. E nesse momento aqui, eles foram já passando esses problemas e estavam começando a ter que encarar uma vida em outra realidade. Eles teriam que plantar, colher, trabalhar, as mulheres cozinhar, caçar para comer. Eles teriam que ter uma outra realidade na vida. E o seu guia chegou uma hora a falar assim, está na hora de escolher quem vai servir agora. Vai servir a Deus, porque eu e minha casa vamos servir a Deus. E olha que posição legal, né, do chefe de família tomar essa atitude, porque os que estão comigo na minha casa vão me acompanhar. Eu vou pegar aqui na minha mão, eles vão comigo. Agora, quando for adulto, tiver o seu emprego trabalhando, eles vão dar conta. E chega um momento que o pai, a mãe vai chegar para o filho e falar assim, filho, agora é a sua vez, você vai trabalhar, você vai ganhar dinheiro, você vai cuidar da sua mulher, você tem que dar um jeito na sua vida. O pai vai ajudando até os estudos, guiando, mas chega um momento que o pai não vai poder fazer isso pelo filho. Tanto é que vai ser um enfado para o pai. Tem um momento que o filho se torna um enfado para o pai e para a mãe. E do mesmo jeito que o povo aqui precisava de uma liderança e poder escolher. E Josué foi bem propício nessa palavra, para tomar a direção da vida, a quem vai servir. Acredito que eles começaram a dar muita cabeçada na vida nesse momento, né, adorando outros deuses, assim como Moisés passou quando deixou na mão de Arão, que o povo começou aquela idolatria, aquele carnaval ali, e acredito que Arão, para agradar o povo, acho que quis agradar a maioria ali e virou aquela bagunça, que os irmãos conhecem, que é outro assunto, não vou entrar nesse assunto agora. Então, irmãos, essa palavra, eu queria que meditasse como anda cada família, a nossa família, a minha família, a sua família, como que está? Estamos tendo perseguições, estamos tendo muito conforto, estamos vivendo uma vida de regalia, estamos fiéis na igreja, servindo, ou não estamos preocupados com a igreja, não estamos dando tanto valor. Porque cada pessoa que compõe a igreja tem a sua santificação individual, dentro da família mesmo tem o casal, mas tem aquele que se propõe, se compromete a servir a Deus mais com dedicação, mas o líder da casa ali tem que chegar a um ponto de dar o exemplo para os seus filhos, para sua esposa, e procurar a servir a Deus em cada momento, e principalmente no testemunho, porque o mundo se encontra em decadência, o mundo se encontra em pecado muito grande, aqui todo mundo sabe disso, que nós vemos isso nos exemplos, dentro da família. Então começa a lembrar assim, cada passado que vocês passaram, as dificuldades, todo mundo aqui teve as dificuldades, umas pessoas sofreram mais que as outras,
Acredito que ninguém casou aqui com tudo pronto, formou uma família, foi com muito dedicação, sofrimento, trabalho, teve as lutas. A igreja também, para chegar no amadurecimento, passa por muitos problemas antes para ficar mais firme, para ficar mais unidas no alimento espiritual. Então começa a relembrar tudo o que acontece. Eu tenho muita coisa para relembrar, acredito que cada um tem. Então o que Deus fez na sua vida, em cada livramento, às vezes até um acidente que o seu filho sofreu, como que foi, como que Deus guiou em tudo. Porque Deus é tão maravilhoso para nós, Ele vai ouvindo tanto a nossa oração, o nosso clamar. Deus vai ouvindo, irmãos, em tudo, vai nos dando direção, e Ele vai nos proporcionando coisas que nós nem merecemos. Só que ao decorrer dos anos, você começa a esquecer disso, começa a se afastar um pouco, você começa a ficar mais morno na igreja, e é tão ruim isso, né? Ficar morno e não servir com vigor, aquele entusiasmo de receber os irmãos de fora, aquele entusiasmo de receber os irmãos na sua casa, em ter o prazer de conversar. Temos que ter esse fervor, esse avivamento espiritual, esse avivamento de querer servir a Deus, servir o irmão e receber bem os visitantes. Então, relembre tudo que Deus fez na sua vida. Agora, não olhe os problemas dos outros. Cada família tem suas dificuldades. Na Bíblia, irmãos, as famílias sempre foram palco de problemas, de discussões. Sempre teve problema nas famílias, porque a família é uma instituição criada por Deus, inquestionável. É a primeira instituição criada por Deus, é a família. Portanto, deixará o homem, o pai e a mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. A sua mulher, não as suas mulheres, é a sua mulher. É um homem e uma mulher. A família fora disso não é família. O filho tem que deixar o pai e a mãe, não adianta querer levar a mulher junto para a casa do seu pai e da sua mãe, que vai virar uma bagunça de autoridade. Pega uma nora, leva um rapaz dentro da sua casa, ou o rapaz leva a esposa dentro da sua casa. A primeira briga que a esposa fizer com o filho, com o seu filho, a sogra vai brigar com a nora. Só que amanhã o esposo está conversando com a nora de boa, porque essas discussãozinhas tem mesmo e passam, porque tem amor. Mas a sogra não vai ver nesse ponto, entendeu? Então, assim, é muito arriscado ficar todos morando no mesmo teto, porque tem isso, tem que saber separar isso, porque eu sou assim, qualquer um aqui é assim. Né? Se maltratar o seu filho, a sua filha, você não vai nem querer saber quem está errado, entendeu? Então você vai tomar partido, só que depois fica a mágoa, entendeu? Então deixará o homem, o pai e a mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Essa é a família de Deus. Só que a família sempre foi palco de problema, como eu comentei, porque Satanás quer destruir a família, desde o princípio até hoje. Adão e Eva viu um filho assassinar o outro. Imagine você ver um filho seu assassinar o outro. Mesma criação. Imagine a mãe indo para um velório de um filho morto pelo seu irmão. Abraão, o que Abraão fez na sua família? A bagunça que Abraão fez. Homem de Deus, que tinha a promessa da terra prometida, uma grande nação viria dele. Ele apressadamente encomendou a primeira barriga de aluguel que a Bíblia relata. Ele encomendou a primeira barriga de aluguel. A sua esposa ali, e ele não teve aquela fé de esperar a promessa, porque tudo que Deus promete, Deus cumpre, e foi falado da boca de Deus, que viria esse filho, e eles tiveram pressa em ter, e arrumaram uma barriga de aluguel, pegaram a serva, e deu o filho, e virou essa bagunça que virou, porque depois Abraão, ele teve a desfelicidade de ver o seu filho sendo mandado embora com a sua mãe, e Deus depois deu a solução para isso. Só que o problema foi instalado e até hoje vemos essas duas nações em guerra até hoje. Então olha como que a família é palco de problema. Jacó também passou por tantos problemas, porque os seus filhos não era flor que se cheirava. Era tudo problemático. E ainda tinha o caçula, que se achava melhor, como foi falado aqui na pregação esses dias. Ele se achava melhor que os outros, porque tinha os sonhos, contava para os irmãos, que ele ia mandar nos irmãos.
E deu o que deu. Os irmãos sabem da história, que os irmãos venderam ele, queriam matar, e o pai Jacó sofreu muito, muito com isso, chorou muito por causa desse filho. Efraim, filho de José, também teve problema com seus filhos, que roubaram animais e morreram por causa disso. Então imagine a dor de Efraim, filho de José, em ver seus filhos também mortos por ladrões de animais. Davi também foi perseguido pelo seu sogro. Você imagina o que ele passou também com a família. Então a família sempre teve problemas. Se for começar a contar, tem muitos outros problemas. Só que Deus sempre vai corrigindo. E Deus deixou registrado na Bíblia para ver que não existe família perfeita. E ninguém aqui, irmãos, acredito que possa erguer a mão e falar assim: olha, a minha família é 100%. Lá em casa é tudo mil maravilhas. Acredito que ninguém tem essa audácia de falar isso. Porque temos problemas sim. Então, temos que lutar por nossas famílias. Primeiro ponto, esse comprometimento, essa declaração de propósito em eu e minha casa serviremos ao Senhor. Comece por esse ponto, assumindo esse compromisso. Depois tem os outros, né, que todo mundo sabe, é orar pela sua família. Todo dia que levantar, ore pela sua família, ora pelos seus filhos. Temos que orar. Temos que derrubar lágrimas às vezes. Tem hora, irmãos, dependendo da idade dos seus filhos, que o pai e a mãe já não tem mais como agir ali na autoridade, a palma já não resolve, as palmadas, mas aí tem que derrubar lágrimas em oração. Eu vi alguns testemunhos, algumas pregações que eu tenho ouvido, e até mesmo famílias batistas, que teve filha que desviou da fé na adolescência, e a mãe não sabia o que fazer, chorava, e Deus ouviu essa prece, e essa filha voltou arrependida, e é uma serva fiel hoje em dia. Então, as lágrimas no seu quarto, você e Deus, ajoelha, a Bíblia fala para fazer isso, e não fica contando os seus problemas para os outros que não vão conseguir resolver. Cuidado para quem você confia no serviço, aqueles amigos que você acha que é amigos. Tem coisas que é você e Deus, você e sua esposa, você e seu esposo, a sua família orando junto, e tem coisas que é você e Deus fechado no quarto e orando. Não verbalize os seus problemas para os outros, porque o inimigo também está ouvindo e vai arrumar algumas estratégias para te derrubar através dos seus problemas e das suas fraquezas. Salmos 127, versículo 1. Eu vou ler rapidinho, irmão, são 3 versículos. Salmos 127, versículo 1 ao 3. Podemos começar por aqui também, cuidando da nossa família. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Versículo 2. Inútil vos será levantar de madrugada, presta atenção, irmãos, nisso, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. A casa tem que ser edificada por Deus. Se não for edificada em Deus, em vão trabalha quem está edificando. Você vai levantar de madrugada, vai dormir tarde, você vai dar para os outros o seu amado sono, se dedicando a trabalhar, 2 trabalhos, 2 turnos. Você pode fazer muito, irmãos, mas se o Senhor não estiver edificando, vai ser em vão tudo isso. A sua vida será um enfado. Aqui fala comer o pão de dores. Lá fora eles falam outras coisas, né? Parece que eu comi o pão que o diabo amassou, desculpa a frase. Mas tem pessoas que vivem fazendo isso, comendo pão, parece que Satanás amassou, né? Numa frase bem chula. Mas temos que estar com a casa edificada em Deus. Esse princípio que eu estou falando, que é o título da mensagem. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando o casal começa o relacionamento, começa a falar sobre o casamento, o noivado, tem que se atentar muito nisso. Qual que é a preocupação deles em formar uma família? Hoje em dia, o que mais nós vemos é a preocupação de onde será a festa, o que vai servir, que roupa irão usar, quem vai cantar, quem vai pregar, quem vai entrar.
Existe muita preocupação com isso, mas o que a Bíblia fala? Que tem que estar edificado em Deus. A preocupação do jovem é encontrar uma esposa fiel, uma esposa serva, uma esposa que seja uma boa filha, educada. Isso não é brincadeira, isso é muito sério, porque a sua casa vai ser edificada em quê? Na mesma fé? Ou você vai casar com uma pessoa que tem outra fé, com a família dela tem outra fé? Porque depois, irmãos, entra influência sim na vida do casal. Em questão de criar filhos, onde vai comemorar festa, vai ser batizado, existem muitas influências que podem entrar depois. Então ele tem que edificar o lar em Deus. E acredito que aqui nós sempre falamos sobre isso, é uma igreja que vem sendo pregado muito sobre isso, do lar, o lar cristão, o papel de cada um. Outra preocupação também, depois que casa, qual que é o intuito do casal? Tem muitos casais, irmãos, que estão preocupados só em ganhar vida, ganhar dinheiro, acumular riqueza, bens. Um sai para trabalhar cedinho, o outro sai trabalhar mais à tarde, só chega à noite, bem tarde. Esse casal, irmãos, às vezes nem se encontram. Eles não têm tempo um para o outro. Ao passar dos anos, eles vão acumular riqueza, mas vão começar a ser estranhos um pelo outro. Eles vão perceber que tem mais afinidade com o pessoal do serviço, com os amigos, que sai para comemorar metas. Então é muito cuidado com esse relacionamento, tem que ter muita sabedoria nisso, porque o casal, ele começa a virar também competidor dentro de casa, competir quem consegue mais, quem conquista mais. Então tem que ter muita sabedoria, isso tem que saber qual o papel de cada um dentro da família. E não vamos entregar nossos anos de vida, que era para estar criando nossos filhos, para estar crescendo junto com os filhos, dedicados. Não, hoje em dia a pessoa quer ganhar vida, acumular riqueza para depois pensar em filhos. Eu estou vendo muitos casais dentro da igreja falando sobre isso. E isso é uma coisa assim que eu vejo irmãos pregadores há muitos anos, pastores, falar que filho é bênção. Filho não tem que ser preocupado com questão de enfado financeiro, em prejuízo. Nossos avós criaram muitos filhos. Tudo bem que era uma outra realidade, filho era sinal de mão de obra, né? Na lavoura, na roça. Mas temos que parar de ter essa mentalidade, temos que orar a Deus, pedir direção e trilhar juntos, sim, na vida. Claro que tem que correr atrás dos estudos, de trabalho, mas toma cuidado de isso não estar prejudicando o relacionamento dentro de casa. É o que a Bíblia fala sobre isso. Porque senão, inútil você será levantar de madrugada, repousar tarde e comer o pão de dores. Não fica correndo atrás muito de serviço, muito de bens materiais, não. Corra atrás da sua família, lute por essa família e colocando Deus dentro da sua casa. Em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Lute por sua família. Se você está vendo algum problema dentro da sua família, lute por ela. Procure orientação na palavra de Deus que você vai encontrar. 1 Timóteo 5, versículo 8. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos de sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Olha que maravilha, a palavra de Deus tem resposta para tudo. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, os seus irmãos, a sua igreja e principalmente a sua família. Você tem que cuidar da sua família em tudo. Relacionamento dentro de casa. Mais um ponto que é bom darmos uma lida. Colossenses capítulo 3, versículo 18 até o 20. Todo mundo conhece a passagem, eu não tenho muito o que falar sobre isso. Se todo mundo que ouve agir de acordo com o que fala as Escrituras, não tem problema. Colossenses capítulo 3, versículo 18, versículo 20. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai a vossas esposas e não vos irriteis contra elas. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Em Colossenses aqui, foi bem resumido esses versículos, né? Temos outros aqui que aflora mais o papel de cada um dentro de casa. E cada um
não preciso nem explicar muito isso. A mulher estar sujeita, a mulher foi criada como auxiliadora do marido. O marido, o homem, quando entrou o pecado no mundo, qual foi a consequência? Que o homem deveria comer do suor, do sofrimento do seu trabalho. Ele teria que sofrer para ganhar o pão de cada dia e teria que sair atrás da caça, teria que alimentar para sobreviver. E Deus deu os animais para comer, a proteína para manter vivo. E também todas as ervas. Então, como que o homem iria fazer isso se ele trabalhasse todo dia sozinho ali para comer? Deus criou a auxiliadora, a mulher, para dar esse amparo para ele. Primeiro, para dar a alegria de viver, que a mulher é a alegria do homem, o homem é a alegria da mulher, porque os dois se amam, o casamento verdadeiro. Mas a mulher também tem todo aquele papel de cuidar do lar, de cuidar dos filhos, de ser auxiliadora. Eu acredito que a mulher precisa manter a casa assim organizada. O homem também pode ajudar, porque hoje em dia a mulher sai para trabalhar também, para ganhar o pão. Na Bíblia encontramos muitas passagens que as mulheres trabalhavam, as mulheres também tinham sua posição, tinha mulheres também que eram até líder de povo, porque não tinha homem para liderar, elas lideravam, e Deus foi permitindo. Mas nunca pode esquecer o papel da mulher de auxiliadora do homem, auxiliadora no lar, porque a mulher é quem está próxima dos filhos ali dentro de casa, ensinando coisas que o marido às vezes não vai poder ensinar, porque o marido ele vai estar ganhando pão porque foi o castigo de Deus dado por ele, porque a consequência do pecado é essa. Do mesmo jeito que o homem não vai ter a dor do parto como a mulher tem. E por mais que a mulher tenta fugir do parto com as dores fazendo uma cesárea, com a ciência, ela mesmo assim não vai escapar da dor, porque também é terrível depois da recuperação. Então, cada um tem seu papel. E os filhos, como que ficam nisso? Os filhos entram na obediência. Aqui fala, vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. O filho tem que saber a hora de falar, tem que saber a hora de pedir, tem que saber o que deve fazer, tem que também ter uma posição ali dentro de casa dos seus deveres. Os filhos têm que ter os deveres, tem aquela idade que o pai e a mãe já vai ensinando desde cedo. É o que nós procuramos fazer em casa também. Tudo na base da Bíblia, irmãos. É difícil? É difícil. Não é fácil. Não é fácil você manter um lar cristão, um lar de criação, ensinar os filhos na palavra de Deus. Não é fácil, não. Porque cada filho vem de um jeito. Vem uma natureza, pega o DNA lá de trás, que você não sabe de onde que veio, as atitudes. É diferente, cada irmão é diferente do outro. E o pai tem que ter sabedoria. Mas se o pai e a mãe, às vezes, abrir um pouquinho a mão ali, no futuro ele vai sofrer. Aí quem vai chorar é ele. Só que isso aí a gente fala na igreja, é falado desde quando eu sou adolescente, que a gente frequenta a igreja, que ouvimos isso, mas é só passando mesmo a realidade com seus filhos, que você vai perceber. E às vezes, quanto mais você repara o filho dos outros, você vai pagando nos seus depois. É uma coisa impressionante a vida nossa. É a vida do semear e colher. Você semeia e colhe depois. Mas vamos aprendendo com a palavra de Deus a cada dia, porque a resposta está aqui. Se você abrir a Bíblia na sua casa para estudar, se você tem o intuito de preparar uma mensagem, um estudo, você vai encontrar coisas na Bíblia, maravilhas, que você não encontra às vezes se você não fizesse uma atitude dessa. Porque às vezes você esperar só no banco ouvindo a palavra, tem coisas que você não vai ouvir, do jeito que você precisa ouvir estudando. Então estudando você vai aprendendo coisas, irmãos, ensinamentos importantes. Só para complementar um pouco a função dos maridos, vou pegar no pé um pouco dos maridos, em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas, com entendimento. Temos que ter entendimento em levar a esposa nas suas dificuldades, porque a mulher não tem uma bula, uma receita que faça isso, faça aquilo. Temos que ter entendimento e muito amor, dando honra à mulher como vaso mais fraco. A Bíblia fala, Deus está falando que a mulher é um vaso mais fraco. Não adianta querer aqueles movimentos todos falarem que é diferente, que a mulher aguenta o mesmo que um homem aguenta. Não tem como, não tem cabimento em colocar numa mesma competição de resistência. Como sendo vós os seus co-herdeiros da graça, da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações.
Não preciso falar mais nada, irmão. Se o homem não ter sabedoria em lidar com a sua esposa, com amor, com honra, as orações serão impedidas. Deus está falando isso. Muitas esposas são profanadas, tratadas como lixo pelo mundo ou ignoradas. Isso aí a gente sabe, e ainda mais uns 100 anos atrás, 50 anos atrás, que as mulheres não poderiam nem falar, né, na sociedade. Ela não tinha nenhum CPF no Brasil. Então, irmãos, Pedro, ele está sugerindo isso para respeitar, estimar e tratar com honra a esposa. O pai tem o dever também, o homem, de levar o sustento para casa, tem que ser a liderança apropriada dentro de casa, saber tomar as decisões sábias. E se não tiver sabedoria, peça a Deus, que Deus dá a todo que pede. Vamos abrir agora, irmãos, no livro de Salmos, todo mundo, vamos abrir em Salmos 128, capítulo 1, versículo 1, capítulo 128, versículo 1. Vamos ler uma parte, vamos terminar também, em breve. Salmos 128, versículo 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Olha que maravilha isso. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Pobre coitado é de quem foge disso, irmãos. O homem que teme ao Senhor, olha a maravilha. Pois comerás do teu trabalho, das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa. A sua mulher será como uma videira frutífera, fonte de vida plantada ao lado da tua casa. Imagine a riqueza que vai ser a sua casa. Com o homem que teme ao Senhor, ele vai ter uma esposa dedicada ao lar, que não vai faltar nada ali, nenhum conforto, nenhum ensinamento para os filhos, nenhum alimento na mesa, um preparo. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Imagine, plantas de oliveira à roda da tua mesa. A sua alegria vai estar nisso. Não precisamos de mais nada para ser feliz. Uma casinha pequena, com uma família serva de Deus, dedicada, com uma mulher frutífera ao seu lado e com os filhos como planta, firme ao lado da sua mesa. Mesa, irmãos, mesa. Na mesa, essa palavra que encontramos na Bíblia, tem outros versículos que vamos ler falando também, não temos que pensar um lado só, um lugar físico, um lugar de refeições. A mesa tem um símbolo de comunhão entre as pessoas. Sentar-se junto à mesa cria um espaço propício para interação, para compartilhar como foi o seu dia com a sua família, para olhar nos olhos da sua esposa, dos seus filhos. Se tiver alguma mágoa que ocorreu durante o dia, ali na mesa, irmãos, essa mágoa vai ser deixada de lado, porque o seu filho vai dialogar com você. É um lugar que o filho toma coragem de pedir alguma coisa para o pai, para a mãe. É um lugar de você dar atenção, às vezes, que você não vai dar atenção dentro da sua casa, porque cada um fica num cômodo, estudando, fazendo as suas atividades. Mas na mesa, compartilhar uma alimentação junto, tomar um chazinho para dormir com a sua família, conversando, é muito agradável. E como a gente faz isso com os irmãos aqui que nos recebe, quando eu recebo em casa também, aquele prazer de estar lá conversando até altas horas da noite, tomando um chazinho junto e dialogando. Então a mesa é um lugar para isso, para você compartilhar os assuntos do seu dia a dia, os assuntos da Bíblia, questionamento, dá atenção para sua mulher, procura ouvir mais a sua família, deixa ela falar. Não seja egoísta de só você falar, impor, cobrar, mandar nos filhos. Não, temos que dar voz para todos. É um lugar de todos serem ouvidos na mesa. E o salmista falou no capítulo 23, todo mundo conhece a passagem, não precisa abrir, irmãos. Versículo 5. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Não prepara para mim uma metralhadora, um arco flecha, uma arma. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda.
Procure sentar com a sua família. Não deixe que o seu filho faça o pratinho, o lanchinho e vai para frente da TV. Não deixe que a sua esposa faça isso. Procura ter as refeições no horário certo, comer junto, na mesa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa escolha você tem que fazer todos os dias da sua vida. Não é fazer hoje, aí depois, o mês que vem, você esquece disso. Esse comprometimento, esse propósito que você faz com a sua família, com Deus, ele tem que ser feito todo dia, tem que ser renovado em dedicação. E com isso você vai ser muito mais feliz. Procura ensinar dentro da sua casa o papel de cada um, a dedicação. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Imagine você ter uma família firme, que permanece para sempre ali, na palavra. Ah, irmãos, tantas famílias hoje estão se rebanhando para outro lado. Tem coisas acontecendo assim que você não acredita. Que você desde pequenininho viu algumas pessoas servindo a Deus, dando ceia na frente, cantando, no maior avivamento na igreja, e de repente você está vendo situações que vão desanimando, sim. Vão desanimando, você vai ver pessoas, parentes saindo da igreja, mas cada um com seus propósitos aí de servir a Deus. Eu sei que algumas coisas, tem alguns pontos também que cada um tem seu propósito com a família, né? Não estamos julgando ninguém também. Mas de uns anos para cá, eu estou vendo muito isso. Muitas famílias sendo quebradas, muitas mães perdendo filhos para doenças, para vícios, e muitos pais também sofrendo com os filhos, que os filhos saíram da igreja, deixaram os pais sozinhos na igreja, servindo a Deus. Então está acontecendo muito isso. Não que a igreja, irmão, significa uma salvação garantida, um amuleto. Não é isso. Mas, poxa, Deus trabalha com a igreja hoje em dia. A igreja é um lugar para você estar louvando a Deus em comunhão. Foi deixada aqui na terra como uma instituição de Deus. Então, confia no Senhor em tudo e faça esse propósito pelo lugar de servir a Deus com sua família. Espero ter ajudado os irmãos na palavra. Agradeço a oportunidade. Irmão Daniel tem a palavra.